Olá, continuando nosso curso de Introdução à Programação com Python para Físicos e hoje vamos aprender o conceito de vetor, que no Python a gente chama isso de lista. Porém, assim no decorrer do curso eu vou falar mais como falar o vetor, não vou chamar de lista, que é a forma que a gente usa no Python, né, na linguagem Python, vai falar de lista, mas uma forma genérica, eu acho que as outras linguagens a gente chama disso de um vetor. Então, o que é um vetor? O vetor, ele é assim, da forma rudimentar de falar, né, que é um vetor. Então, a gente aprendeu que para cada variável a gente podia armazenar um valor, certo? No vetor, isso a gente consegue armazenar outras informações, vários outros valores, ou até uma string, né, no caso, a gente consegue armazenar em uma única variável. Então, quando a gente consegue armazenar várias informações em uma única variável, essa variável nós chamamos de vetor. Então, no Python isso é extremamente importante, porque uma coisa que o Python traz, que é extremamente interessante você programar em Python, é os recursos que o vetor tem nele, que a gente pode usar, e isso é muito interessante. Isso que torna o Python bom de programar. É os recursos essa que eles chamam de lista, né, ou então vetor, que eles nos fornecem. Então, sem demoras, vamos aprender aqui como que mais ou menos. Eu vou passar alguns comandos básicos, né? Como algumas coisas, comandos básicos, e depois a gente vai aprofundando em outras mais pra frente, tá? Então vamos inicialmente aqui, vou mostrar para vocês como que é um vetor. Então, se você tem um vetor, eu vou chamar um vetor de x, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, em vez de começar com x, eu vou colocar que isso aqui é um vetor desculpa. Então, um vetor vazio, né? Que não tem nada desse vetor. Mas também a gente pode colocar alguns valores dentro também. Por exemplo, posso colocar 1 e 2. Então isso aqui é um vetor que tem dois elementos dentro. E que, por exemplo, ele tem no índice 0 e aqui índice 1. Então, geralmente na programação a gente não começa do 1, começa sempre do 0. Então, nessa posição aqui é 0 e essa posição aqui é 1. Então, é uma coisa que a gente tem que acostumar. Por exemplo, se eu colocar aqui 5, 7, 9, 8, 10 e 0. Qual que é a posição do elemento 9? O elemento 9 é a posição, para a gente que programa, a gente sabe que é a posição 2. Por quê? Aqui começa do 0, 1 e 2, certo? Então, aí eu posso fazer o seguinte. Então, esse cara aqui tem a posição 2. Mas eu posso dar um nome para poder usar. Lembra que eu comecei no x? Eu vou dar um nome para essa lista. Eu vou chamar de x desse vetor. E aí agora vocês vão entender o que eu estava fazendo. Eu vou dar só um Ctrl C, Ctrl V. Ó, então agora facilita. Então o 9 ele está na posição 2. Então vamos verificar como é que é esse negócio posição 2. É isso que eu queria mostrar, que eu acabei fazendo errado. Então, na posição 2, quem que vai estar? O 9. E na posição 5? Vai estar? Vamos lá, contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o 0. Então, basicamente é isso. Então, a gente consegue, em uma única variável, né,
Ele vai armazenar todos esses valores aqui dentro de um vetor. Então, não só a gente consegue colocar valores numéricos, também que a gente consegue colocar também strings, né? Então, por exemplo, isso aqui, tá? Como assim? Eu não entendi o que significa. Ó, elemento 1 está na posição 0, o A, né? O string A está na posição 1, todo esse termo aqui está na posição 2 e tem um vetor dentro de um vetor. Então, tudo isso aqui está na posição 3, 0, 1, 2, 3. Então, se você for e colocar aqui posição 3, justamente ele vai aparecer. Então você vê que é meio um vetor dentro de um vetor. É uma forma de a gente verificar. Então, mas se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, o que vai acontecer? Vai dar um erro, alguma coisa? Vamos ver. Dá justamente esse cara aqui. Isso aqui não tem nada a ver com esse comando aqui, certo? Eu só coloquei para indicar que quando você coloca números negativos aqui, ele começa a contar ao contrário, daqui para cá. Se você colocar, por exemplo, menos 2, ele vai provavelmente ser 2 mais 3j. Exatamente, foi como a gente pensou. Ele começa a contar da direita para a esquerda, daqui para cá, certo? Então, esses são os comandos básicos. Então nós temos o vetor, que é o x, é o nome do vetor. Nós temos os elementos deles que estão aqui dentro, e as posições nós chamamos de índice. Então, a partir de agora eu não vou dizer a posição, vou dizer índice, que é o termo correto que a gente usa no Python. No índice, o índice 3 vai estar esses elementos aqui. No índice menos 1 também esses elementos aqui. E no índice menos 2 vai ser 2 mais 3j. Certo? Continuando, nós também podemos usar algumas operações que é extremamente interessante usar. Por exemplo, vamos colocar um y aqui. Y igual a, vamos supor, 0 multiplicado isso por, vamos dizer, 4. Então eu vou dar um y aqui, bora ver. Repara o seguinte, apareceu. Então eu peguei esse vetor que tinha comprimento 1, multipliquei ele 4 vezes e aí ele ficou desse tamanho. Então agora aparece aqui 4 zeros. Então a gente conseguiu fazer essa multiplicação aqui, aumentou o tamanho aqui do vetor através dessa multiplicação. Certo? Então, dá para a gente fazer outras operações fazendo isso, fazer uma multiplicação, depois fazer uma soma. Então, dá para a gente brincar com essas coisas aqui. Mas, vamos aprender outra coisa. Vamos supor que eu quero deletar. Então, eu vou usar vou usar o x, né? Que é esse cara aqui de cima. X, vamos aprender a deletar. Então o x, se eu só colocar aqui, só para facilitar, é igual a essa que está aqui embaixo aí, que apareceu. E aí, vou deletar ele. Então você vai colocar o comando del x e vai colocar a posição que você quer deletar. Então vou colocar, por exemplo, o A, que está na posição 1. Vamos ver, vou dar o x aqui. Agora repara a diferença como estava antes e o que está agora. O A aqui saiu. Então eu estou usando veja bem, nós estamos aprendendo os recursos que o vetor, né, o vetor, ou a gente pode chamar a lista também, que elas não fornecem. Então o deletar nós aprendemos. Aí nós podemos também mostrar os índices, né,
Então a gente pode trabalhar eles também usando o conceito de fatias, né, que a gente chama em português. Por exemplo, vamos colocar x, vou colocar aqui, vou voltar o jeito que estava antes, só para usar esse, Ctrl C, x é igual, certo? O A vai voltar, tá, eu fiz uma besteira aqui, mas já vou resolver. Provavelmente fiz besteira de novo. Aqui. Acho que eu peguei alguma coisa incompleta. Mas que eu vou resolver agora. Aí. Pronto, resolvi. Tá? Então, voltamos lá. Agora nós vamos aprender rapidamente aqui fatias. Vamos colocar x. Vou colocar 1 barra isso. O que significa isso? Colocar colchetes 1. O que vai dar de resultado? Significa o seguinte. Significa que eu vou dar o resultado aqui, vou selecionar os valores que vão aparecer, aqueles que eu vou começar a contar do índice 1, daqui para cá em diante. Quer ver? Aí, ó, repara que não apareceu do índice 0, na posição 0, certo? Assim como nós podemos também fazer x, colocar aqui, então, tenta pensar, qual que seria o resultado? Agora estou do outro lado, está desse lado de cá. Qual que poderia ser? Vamos ver. 1. Entendeu? Então, ó, começou a contar do lado de cá, começou a contar do 1, que é aqui, e aqui do lado de cá começou a contar, ele começou a contar, e aí ele deu o resultado de 1. Então você consegue colocar tanto de um lado e de outro, que nós vamos obter o que não foi contado, né? Então esse aqui é uma forma de você colocar só um aqui, certo? Então, mas eu tenho que aprender tudo isso? Não. Esse negócio só, você aprende os recursos do Python, mas você verifica seu problema, e do seu problema você pode usar ou não o que você quer. Então, falta alguma coisa para a gente aprender por completo, essa parte aqui de fatias, que é definir uma coisa que faltou a gente ver. Quer ver? Vamos lá. Ó, o que significa isso? Ele começou a contar do índice 1, que é a parte de cá, e ele começou a contar, né, a partir de 2. Então, ó, 1, e ele vai até o 2. Então, ó, 0, 1, e ele não coloca o 2. Então, por isso que aparece, o A está nesse intervalo entre 0 e 1 e 2, certo? Então, fica aí a dica. Então, você pode depois ver esse conceito de fatias, e depois eu vou continuar falando sobre vetores.